Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, em nossa casa. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade de cada um de nós estarmos aqui buscando não apenas só o conhecimento, que realmente faz com que a gente tenha a convicção daquilo que quer, daquilo que busca, como também receber, como nós sabemos, da espiritualidade amiga, as benéficas que nos passa a todos nós que estamos aqui. Eu vou começar aqui lendo a mensagem da noite, que é do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier. O título é Problemas do Amor. Está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 9, ele cita isso. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Veja só. Então, para essa citação, Emmanuel nos fala: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque, muitas vezes, o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Bem acertada nessa observação de Emmanuel para nós, para que nós busquemos, na compreensão do Evangelho, a essência verdadeira do amor, porque o Evangelho do Cristo é só amor, ele só ensinou a amar, mais nada. E a gente vai observando e aprendendo, e como desenvolver, a gente aprende a ter essa condição e não só passar esse amor, como estar sempre com Ele, com Deus e com Jesus. É aos poucos, a gente vai buscando, vai aprendendo, porque cada um de nós estamos aqui para isso, aprender e seguir.
Vamos agora logo depois da prece, nossa irmã Rosana irá falar um tema interessante, viu, gente? Vejam só. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Interessante, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece. O André vem fazer. Ó Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para estudar sobre os Teus ensinamentos. Nos auxilia, Senhor, essa noite, para que possamos compreender bem e auxilia também a palestrante desta noite, Senhor. Nos ilumina e nos auxilia essa noite. Que assim seja. Caros amigos, boa noite. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos. Que possamos, da melhor maneira possível, buscar conectar nossas mentes e corações com a espiritualidade que naturalmente aqui se faz presente. Ainda que muitos de nós não tenhamos nem sempre disposição para vir, mas com certeza a espiritualidade honra os compromissos e certamente se faz presente para, da melhor maneira possível, nos auxiliar nas nossas necessidades. E então, por nossa vez, possamos aproveitar esses minutos para aproveitar as benesses que certamente são derramadas nesse ambiente para todos nós. Como falou o nosso companheiro, o Tião, nós estamos hoje com um tema que consta no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, baseado em um dos mandamentos recebidos por Moisés, quando veio a recomendação para todos nós, que naquela época estávamos ou não, mas para toda a humanidade, de todos os credos, para nós termos o cuidado, o dever de honrar nossos pais. E com esse dever, em um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, observando que naturalmente é um ponto fundamental para o desenvolvimento de todos nós, é o primeiro lugar onde nós nos encontramos em sociedade, é o primeiro lugar que vamos ter contatos mais diretos com várias pessoas, quase sempre, e vamos ter a oportunidade de aprimorar o espírito que somos. Então, ele dedicou esse capítulo 14 a falar dos nossos deveres. Os nossos deveres enquanto filhos em relação aos pais, enquanto pais em relação aos filhos, como deveria ser este comportamento e a compreensão que, com a luz que a doutrina espírita traz para nós, proporciona. Porque muitas vezes, quando nós estávamos em outras ideias, com outros credos religiosos, sem ter um conhecimento mais detalhado, sem ter a capacidade de experienciar a proposta contida no Velho Testamento, no Novo Testamento, e buscar a compreensão do que significava aqueles textos, muitas vezes nós tínhamos uma interpretação muito rasa, sem poder perceber as nuances dessa fala, por nos faltar alguns elementos fundamentais, como, por exemplo, reencarnação, que é, sem sombra de dúvida, muito significativo. O outro, o livre-arbítrio, a possibilidade que nós temos de fazer caminhos, de escolher etapas e vivenciá-las ou não. Então, com essas luzes, com essas orientações, Kardec vai, nesse capítulo, falar sobre esses relacionamentos e o objetivo desses relacionamentos. Estamos no item 9, que é bastante longo, são mais de 2 páginas falando detidamente sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Certamente, independente de qual a religião que nós procedemos, nós já ouvimos falar
desde muito pequenos, alguém contar alguma história sobre filhos ingratos, sobre a maneira de filhos se comportar com os pais e de não terem o devido respeito e muito menos carinho, de não saber honrar, de não saber prover as necessidades caso eles tenham. Mas nós olhamos apenas pelo aspecto moral, sem olhar detidamente por que essas situações ocorrem. Qual a razão desses acontecimentos? Como pode nós sermos gerados por um pai, uma mãe, termos dele a dedicação durante anos e gradativamente nos tornarmos estranhos, nos tornarmos irritadiços, não termos o devido carinho, na verdade não termos até mesmo afeto, como tantas vezes acontece. A doutrina vem para nós trazer o esclarecimento necessário, não como desculpa, como compreensão. Porque, na verdade, é justamente a doutrina que nos ensina que as experiências que nós vivenciamos são elas experiências fundamentais para que nós possamos desenvolver a potencialidade do espírito que somos. Então, se o lugar que eu me encontro, um lugar onde eu nasci, a família em que eu me encontro abrigada e protegida ou não, é justamente a família que nós necessitamos para dar oportunidade a cada um de nós de desenvolver esta potencialidade. Então, nós vemos que há famílias naturalmente harmoniosas, que se amam, que se cuidam com todo cuidado e que têm um ou outro filho que destoa, que não está muito em sintonia, que é sempre do contra, que se comporta de forma diversa, que não poupa quase sempre esforços para dar pequenas contrariedades, sofrimentos aos seus pais, e muitas vezes isso causa estranheza. Nós que estudamos a doutrina sabemos que os agrupamentos familiares naturalmente vão ocorrer de acordo com as necessidades que nós temos e os vínculos que nós vamos estabelecendo. Há alguns que imaginam que Deus criou os espíritos e depois viemos a encarnar e que eles estão destinados um ao outro, mas não estamos. Ele nos coloca em determinado lugar e a partir do lugar que nós estamos, inicialmente, nesse desenvolvimento, nós passamos a estabelecer vínculos. Se nós fôssemos agora sentar e conversar, bater um papo entre nós que aqui estamos, em poucos minutos nós iríamos perceber que teríamos mais afinidade com uma do que com outra pessoa. E é justamente essa afinidade, essa ligação, os interesses em comuns que vai fazendo com que nós passemos a estabelecer vínculos. Naturalmente, à medida que esses vínculos vão ficando mais íntimos, de uma convivência mais efetiva, nós passamos a vivenciar não somente os momentos de tranquilidade, como seria o nosso caso. Nos encontramos na casa espírita, conversamos alguns minutos, trocamos ideia e saímos cada um para a nossa casa completamente tranquilos, sem qualquer queixa de quem quer que seja. Pelo menos esperamos isso. Mas se nós estamos nos nossos lares, nós temos um relacionamento mais estreito. Nós vamos estar em contato diário com pessoas que muitas vezes não têm a devida gentileza, o devido cuidado para trazer um relacionamento mais ameno. E começa cada um a impor os seus desejos, as suas ideias, a querer, muitas vezes, dependendo da situação, pais condicionais subjugar os filhos a fazer a sua vontade, ou, quando mais tarde, filhos fazer o mesmo com o pai, ou na posição de esposo, esposa, passam a usar o poder de comando, o poder do cuidado com a casa, de manter, de suprir as necessidades, para estabelecer regras e ditar normas que nem sempre são muito bem compreendidas. Óbvio, todo lugar nós precisamos de normas.
Nós precisamos de regras porque vivemos em sociedade. E não há como viver em sociedade sem respeitar os devidos limites. Para que nós possamos nos relacionar de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais harmoniosa, é indispensável eu saber exatamente até onde eu posso ir para não ultrapassar, não ferir o espaço alheio. É assim nos espaços sociais em que nós estamos envolvidos, deve ser assim nos nossos lares. Devemos, desde muito cedo, aprender a respeitar todos aqueles que estão em contato conosco e, tanto quanto possível, trabalhar por superar alguma diferença que exista. Essas diferenças podem acontecer já vindo de problemas passados, situações vivenciadas que não foram bem resolvidas e que merecem a oportunidade de serem resolvidas, e é para isso que a gente vem, ou simplesmente aquele espírito que não se identifica muito com o agrupamento familiar, mas vem para aquele meio para poder usufruir das benesses da harmonia ambiente e desenvolver-se. Que o desenvolvimento, o crescimento espiritual é justamente solidário. Nós estamos sempre em contatos uns com os outros. E se um espírito é mais evoluído, se ele tem uma capacidade maior de amar, ele não tem qualquer constrangimento para se doar em prol do benefício de alguns espíritos que necessitem desse amparo, dessa proteção, para se desenvolver com mais segurança. E a partir destes relacionamentos, é justamente quando vai surgindo, se tem atritos do passado que não estão bem resolvidos, por que a gente, tendo um atrito, tem essa necessidade de voltar? Porque para nós é indispensável desamarrar nós. Nós precisamos de laços, laços de fraternidade, laços de amor, mas não nós. Os nós não são necessários nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso, quando nós transformamos relacionamentos que poderiam ser saudáveis em situações dolorosas, nós muitas vezes temos que voltar para reajustarmos perante a lei, para podermos calar a nossa consciência, apaziguar o nosso coração, superando as dificuldades e aprendendo a amar aqueles que antes, muitas vezes, nós maltratamos. Então, cheios dessa ideia, com esse desejo de reparar as nossas falhas, nós escolhemos de novo vir por tal ou qual pai e mãe. Combinamos, a espiritualidade organiza, estabelece os encontros, para que possa haver essa concordância e possa fluir esses relacionamentos. Dependendo do caso, dependendo das circunstâncias que foram vivenciadas, muitas vezes envolvendo o assassinato, como nós conseguimos ver nas obras de André Luiz, algumas delas apresentando situações em que no passado tivemos um relacionamento com aquele grupo, mas não nas mesmas posições. Ao invés de pai, mãe ou irmão, éramos marido, mulher ou amantes, tinha uma ligação e cometemos algum ato que prejudicamos de forma muito brutal aquele que estava e que compartilhava conosco aquela existência. Arrependidos, nós nos dispomos a vir para estabelecer esta união, mas muitas vezes aquele que foi ferido, não tendo ainda a condição de voltar a um relacionamento íntimo, de estar em contato, se sentindo ainda muito agredido, diz que sim, mas recua. E é preciso, muitas vezes, muito empenho da espiritualidade para poder organizar esta equipe familiar e novamente estarmos juntos. E muitas vezes, como nós temos o livre-arbítrio, quando assumimos um novo corpo físico, quando estamos de posse de algum discernimento para agir, nós passamos a agir de uma forma diversa daquela que nós havíamos combinado.
daquela que nós desejávamos fazer para justamente fortalecer esses laços ou estreitar os laços que haviam sido esgaçados, que haviam sido rompidos pela nossa incúria, pela nossa falta de cuidado. E quando nós recuamos, nós sabemos que a situação que poderia se resolver, ela se torna um tanto mais penosa. Quando nós nos recusamos a fazer espontaneamente aquela tarefa que assumimos porque sabemos é a melhor maneira de avançarmos na marcha. Não tem como deixar pontos soltos, como deixar situações pendentes, querendo um desenvolvimento amplo. Por mais que a gente trabalhe, por mais que avance, se tem algo que nos incomoda a consciência, se tem algo que está obscuro, nós buscamos intimamente a oportunidade de ter aquela vivência, aquela convivência, para então podermos nos recuperar perante aqueles espíritos que nós estamos tentando aprender a amar, a superar as diferenças, compreender os laços que nos unem nesse avançar de marcha, as posições assumidas, como nós estamos, qual o tipo de relacionamento que nós temos hoje, qual o que teremos amanhã, percebendo nessas situações oportunidades de nos aprimorarmos. A todos nós isso acontece. Que nós tenhamos esse conhecimento proporcionado pela doutrina, que não tenhamos esse conhecimento, mas as oportunidades surgem. Quantas vezes nós vemos crianças desde pequena com uma antipatia, com um comportamento com os seus pais de muita agressividade, de muita revolta, parecendo muitas vezes até transtornadas. Muitas vezes se desconhece um corpinho tão pequeno como pode ter um comportamento tão incompatível com tamanha fragilidade orgânica. Mas se o corpinho é pequeno, naturalmente o espírito é antigo, é velho e já trabalhou, já vivenciou das mais diferentes etapas e muitas vezes traz essa carga pesada para ser transformada. Em nenhuma dessas situações Deus permite que nós estejamos em nenhuma família para sofrimento. É oportunidade para reajustar, para progredir, para de forma nos equilibrarmos perante a lei. Porque para nós, espíritos, não tem como nós nos sentirmos em paz se nós estivermos em confronto, em diferença para com a lei divina. Se a lei está estabelecida e eu tenho uma maneira diversa de agir, se eu estou na casa espírita, envolvida com as leituras, envolvida com os estudos, buscando sempre que possível estar em contato com as obras para poder, de uma maneira mais madura, compreender, ter um entendimento intelectual dos temas, é indispensável que eu tenha um entendimento que este conhecimento é para a vivência. Então, cada palavra, cada frase, cada proposta que os Espíritos trazem para nós, a compreensão e o esclarecimento das falas contidas no Evangelho, não é para outra coisa, senão para proporcionar a cada um de nós a educação necessária para que nós nos evangelizemos de verdade e passamos então a vivenciar as experiências. Porque se fosse apenas para falarmos sobre isso, se fosse apenas para ser lido, como nós poderíamos transformar o espírito que somos? É como se nós tomássemos um banho, trocássemos de roupa e achasse que por isso vamos estar mais jovens, mais saudáveis, mais com maior capacidade e maior desenvolvimento orgânico, quando nós sabemos que é um recurso para mantermos o bem-estar. Então, da mesma forma, os estudos que nós fazemos é o alimento espiritual
para nos dar a segurança e a compreensão do que nós precisamos fazer para superar as diferenças que nós possamos ter com quem quer que seja, e em especial com aqueles que estão diretamente vinculados em cada uma das oportunidades que nós temos encarnados. Então, se nós estamos como irmãos e temos aquele irmão que não gostamos tanto, que não apreciamos, vamos lembrar que somos espíritos, que tivemos um princípio, não teremos um fim, e que muitas vezes, incontáveis vezes, estaremos em contato, especialmente com aqueles que nós não conseguirmos amar. Porque é para amar. A razão de estarmos nessa aprendizagem é para tornar isso tão natural como um ato de respirar. Então, como pode ser tão natural amar para nós, se nós não conseguirmos amar 4, 5, 10 pessoas que estão mais intimamente ligadas no nosso lar? Se nós não conseguirmos isso, se não conseguirmos pelo menos manter o equilíbrio necessário, porque obviamente o amor é algo que brota e vem espontâneo à medida que nós vamos cultivando. Mas se no instante, no momento, eu não consigo ainda ter essa capacidade, esse devotamento do amor, mas qualquer um de nós pode esforçar-se por ser minimamente gentil com aqueles que estão à sua volta. A gentileza, o cuidado no trato, vai gradativamente substituindo a antipatia. Porque se somos grosseiros, se falamos com estupidez com aqueles que estão à nossa volta, naturalmente isso provoca algo nas pessoas que ainda não conseguimos ter o equilíbrio satisfatório e nos conduzirmos pela nossa própria vontade. A maioria de nós nos conduzimos de acordo com os ambientes em que nós estamos. Então, se somos bem tratados, estamos sorridentes, amenos, tranquilos. Se somos maltratados, agredidos ou feridos, mudamos imediatamente a cara, nos transformamos e muitas vezes nos tornamos igualmente agressivos. Falando dos nossos próprios sentimentos. Porque não é o que o outro colocou, não é o que o outro disse. É como eu entendo, como eu recebo cada uma das situações, cada uma das experiências. Sabemos que as experiências são de acordo com as nossas necessidades, que são para reajustar, é para crescimento. A doutrina nos ensina isso. Então isso já é um motivo, já é uma oportunidade que nós temos de substituir aquela aparência, aquele orgulho, ou aquele desejo de estarmos sempre no lugar por cima, de não sermos menosprezados por quem quer que seja, termos sempre a última palavra. A doutrina, com a sua fala, com a sua colocação, já vai nos ensinar que a maioria das vezes, a melhor coisa que nós podemos fazer é justamente calar. Calar para deixar pacificar o coração e não inflamar o outro. Porque muitas vezes as palavras ditas sem cuidado, muitas vezes uma frase colocada sem a devida atenção, pode provocar rupturas, pode provocar separações e mágoas, que quase sempre ainda é pior. Porque quando a gente se afasta, a gente vai ter tempo de refletir, reconsiderar e muitas vezes reaproxima. E quando a gente está junto, está no mesmo ambiente, partilha das mesmas experiências, mas vai juntando no coração mágoa, que considera ser provocado pelo outro, mas na verdade é provocado por nós mesmos pela nossa suscetibilidade.
Porque não é o que o outro diz, é como eu recebo. Por que eu recebo? Por que abrir o coração, abrir a mente para se sentir ofendido por alguém que naturalmente está em desequilíbrio? Porque se um pai agride o seu filho, ou se um filho agride o seu pai, obviamente está em desequilíbrio. São laços preciosos que pedem de cada um de nós, no mínimo, o respeito. No mínimo, o respeito. E se nós, em dado momento, esquecemos o respeito e somos agressivos e nos tornamos, de maneira inadequada, negligentes com as tarefas que nos compete realizar, naturalmente somos dignos de compaixão, porque estamos menosprezando a oportunidade que nos está sendo dada. Teremos outras, naturalmente, porque é da lei que nós possamos reparar todas as situações, todos os equívocos que cometemos, através da reparação ativa, amorosa e não do sofrimento. Quando a gente fala em reparação, quando a gente fala em reajustar, a maioria de nós pensa logo em pagamento e em débitos. Mas, na verdade, é oportunidade. Se não tivéssemos essa oportunidade, não poderíamos estar aqui perante a lei. Não poderíamos ter a consciência tranquila e não poderíamos estabelecer esta fraternidade que é necessário se estabeleça entre todos nós e, em especial, naqueles agrupamentos que partilham conosco da convivência e do desenvolvimento em tantas encarnações. Porque, às vezes, nós colocamos outros membros naquela família, mas os que nós temos os atritos, o que nós temos os problemas, haverão de voltar. Porque precisamos aprender a amar. E não tem uma situação que seja mais efetiva, mais eficaz para aprendermos a amar do que, por exemplo, tomar nos nossos braços um frágil bebê, que depende completamente de nós e dos nossos cuidados. Ora, hoje somos pais e podemos acolher um filho. Mais tarde, esse filho, justamente pelos nossos descaminhos, justamente pelo nosso comportamento, pela forma que nós nos expressamos nos nossos relacionamentos anteriores, de alguma forma tem aquele comportamento similar da ingratidão, da falta de respeito, da falta de carinho, e nós passamos a vivenciar aquela situação e compreendendo hoje com outro olhar. Porque, na verdade, o pai e a mãe, eu penso que de maneira mais ampla possível, por mais que ele seja desconsiderado, desrespeitado, ele guarda no coração por aquele filho todo o amor e todo o carinho. Pelo menos é isso que a gente imagina para a maioria dos pais. Porque já sabemos, já temos uma compreensão maior, já conseguimos entender que aquele que age de uma forma equivocada, naturalmente ele está ferido, e muito mais ferido do que nós poderíamos estar. Porque o que machuca o pai, o que machuca a mãe, não é justamente a falta de cuidado ou de carinho do filho para com ele, mas é justamente compreender que aquela atitude, que aquela falta de cuidado, que aquela falta de amor vai levar para ele, vai trazer para ele consequências. Que não é punição, mas são consequências naturais de aprendizagem. Se eu erro a lição, eu preciso fazer a lição de novo. Tantas vezes eu erre, tantas vezes eu preciso fazer a lição e refazer a lição. Então, me parece que dói muito mais a qualquer um de nós, pais, mães, o saber que ele vai precisar, que ela vai precisar se reajustar e que esse reajustamento, pela nossa rebeldia, quase sempre dói. Porque se nós fôssemos amorosos,
nós simplesmente nos dóceis aceitaríamos aquela situação e passaríamos a desempenhar as nossas atividades alegres pela oportunidade que estamos tendo. Mas a maioria de nós somos ainda rebeldes e queremos, de alguma forma, que as coisas aconteçam de uma forma diversa da que nós semeamos. Então nós saímos numa plantação de espinhos e nós queremos agora colher frutos macios e tenros. Não é possível. Porque nós precisamos justamente daquele plantio que é para saborear e entender. Entender se me convém repetir. Se me convém novamente fazer aquela semeadura, ou se eu preciso transformar o meu mundo íntimo e aprender a vivenciar da melhor maneira possível as experiências que estão ao nosso dispor. Seja elas quais forem, nos agrupamentos, quanto mais próximos, maior cuidado. E parece que a maioria de nós faz o contrário. Está mais perto, então não liga importância e acha que é do jeito que quer. Nos enganamos. A gentileza, as boas maneiras, o cuidado, não é só quando nós estamos em público, mas é principalmente na construção daqueles elos que vão fazer toda a diferença para eles e para nós. Então, para o filho rebelde, claro, a palavra justa, o sim, sim, o não, não, mas o amor incondicional. O amor que está presente independente das escolhas que ele faça. Porque nós educamos com as nossas deficiências, com os nossos, às vezes, descuidos, com a falta de experiência, apesar de tantas reencarnações. Mas muitas vezes, quando nós estamos naquela fase de ter os nossos filhos e cuidar deles, apesar dos espíritos nos dizer que qualquer um, por mais iletrado que seja, por mais que não tenha conhecimento, tem capacidade de educar, muitas vezes nós não agimos assim. Muitas vezes nós olhamos para a forma que nós somos educados e dizemos, não foi bom. Os meus pais tinham muitas regras, eram muito duros e diziam muito não, e para os meus filhos eu quero diferente. Então eu vou fazer diferente. Eu vou dar tudo o que eles precisam, tudo o que eles querem. E passamos do ponto. E damos todo o afeto, mas é o afeto mimo. Não é o afeto amor. Porque o afeto amor, ele corrige. Mas o afeto mimo passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça e releva. Ah, tão lindo. Tão lindo, oh, bateu na cara do papai, tão lindo, não sabe o que está fazendo. Está educando. Está sendo educado. Foi grosseiro com a mãe, foi estúpido, disse uma palavra. Precisa ser educado. Com amor, com afeto, mas com precisão. Nem sempre temos a capacidade. Nem sempre sabemos essa medida. E muitas vezes os filhos mais tarde vão agir justamente baseado na nossa falta de comportamento íntegro na situação vivenciada. Porque se nós nos lembrarmos de Jesus, nós vamos ver que ele nunca foi conivente com qualquer erro. O erro era sempre o erro. Entretanto, nunca menosprezou ou desprezou quem quer que fosse, porque estava sempre disposto e disponível ao acolhimento. Então é esta medida. Você está errado, meu filho, minha filha. Continuo amando você, mas você está errado. E erros têm consequências. Ah, não tem na casa de papai e mamãe, mas tem na vida. Porque a vida coloca os obstáculos necessários para que nós possamos superar a nós mesmos. Então, cada um de nós, estejamos hoje na posição de avós ou futuros pais,
que peçamos a Deus a compreensão de sermos o melhor que nós pudermos neste trabalho que deve ser o mais importante de nossas vidas, porque estamos lidando diretamente com o Espírito. Estamos lidando exatamente com seres que vão daí a pouco interagir no mundo e colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, o seu modo de operar, e que nem sempre foi o mais adequado, porque nem sempre tivemos a capacidade de ensiná-lo que ele não é um objeto do nosso enlevo ou capricho, que a menina não é uma princesa, que o menino não é um rei, mas são seres, são espíritos na Terra encarnados para progredirem. E não importa quanto dinheiro tenha ou não tenham, teremos enfrentamentos e situações a serem superadas. Então, que possamos de alguma forma colaborar para que eles sejam fortes, para que eles sejam íntegros, para que eles consigam, da melhor maneira possível, vencer a si mesmo. Porque, na verdade, nós só seremos verdadeiramente livres. Verdadeiramente, nós só teremos a capacidade de amar ao outro quando entendermos que temos obrigações e deveres muito bem definidos para conosco, para com a vida, para com o próximo. E seremos cada vez mais felizes à medida que nós executarmos essas atividades com o máximo de tranquilidade que pudermos para colaborarmos com o desenvolvimento das famílias nas quais estamos abrigados e envolvidos. Muita paz em nossos corações. Que Jesus continue nos fortalecendo. Que assim seja. Bem, gente, resta agradecer a Rosana, né, pela explanação da noite muito boa, né, bem esclarecedora, até para nós, com a idade que estamos, né, pai, avô e tudo mais, é sempre essencial, né, essas informações para nós compreendermos também os nossos netos, nossos filhos. Foi excelente. Agradecer mais uma vez a Rosana e agradecer a cada um de vocês, a espiritualidade amiga que até agora está conosco. E vamos à nossa prece e logo depois teremos os passes individuais. Que a paz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade de estarmos aqui esta noite reunidos. Obrigado, Senhor, pela nossa paz, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, Senhor. Obrigado por tudo. Nos ilumina e nos guia, Senhor, na nossa caminhada, para que possamos ser cada vez melhores com nossos companheiros de jornada. Nos auxilia e nos ilumina. Que assim seja.